Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Na aula de hoje irei apresentar a vocês algumas técnicas de derivação, ou seja, algumas regras para a gente estar derivando funções. Então, nosso primeiro caso aqui, nós temos uma função constante e se nós queremos saber a derivada dessa função, nós temos que atentar a regrinha, onde que se minha função é constante, ou seja, que é um valor real, um número real, nós temos que a derivada desse valor será zero. Assim, nós temos que a derivada de 3 será zero. Se a nossa função for menos 3, a derivada também será zero. Se a nossa função for 5.000, a derivada também será zero. Então, essa regra aqui vale para qualquer constante. Então, fiquem atentos que toda derivada de constante é igual a zero, desde que essa constante esteja sozinha. Já nesse caso, nós não temos mais uma constante, nós temos uma variável. E se trata de uma potência, onde que a base é variável e o expoente é um número real. Então, aqui nós temos que a derivada dessa função vai ser o seguinte. Nós temos que a regrinha para esse caso é essa aqui. Seja a nossa função uma potência, onde que a base é a variável, elevado a um número qualquer. Nós temos que a derivada vai ser nx elevado a n menos 1. Ou seja, o que aconteceu aqui? O expoente desceu, ou seja, ele está aqui, desceu multiplicando, e tirou 1 do expoente. Então, essa é a regrinha que nós utilizaremos para resolver essa aqui. Então, como aqui o expoente é 3, o 3 vai passar multiplicando, então vai ficar 3 vezes x elevado a 3 menos 1. Então, a nossa derivada será 3x quadrado. Já aqui, pessoal, nós temos uma junção da constante que multiplica x elevado a n. Então, essa regrinha, para que a nossa função seja cx elevado a n, a derivada disso vai ser o seguinte: como a constante está multiplicando, nós vamos conservá-la, ou seja, vai manter o próprio c, e vai derivar esse aqui normalmente, igual derivamos anteriormente. Então, vai ser nx elevado a n menos 1. Então, aplicando aqui na nossa função, nós temos que a derivada de h será o seguinte: o 4, por se tratar de uma constante multiplicativa, nós vamos conservá-la, então vai ficar 4 que multiplica. E a derivada de x quadrado, nós descemos o expoente, ou seja, o 2, que multiplica x elevado a 2 menos 1. Portanto, essas constantes aqui que estão de fora vão se multiplicar, ou seja, vai ficar 4 vezes 2, 8, x elevado a 1, ou seja, 8x, a nossa resposta da derivada dessa função aqui. Já nesse caso aqui, nós temos uma operação de soma. Então, como que vai ficar a derivada dessa função aqui? Bom, pessoal, a regrinha para esse caso aqui é a seguinte: se a nossa função representada pela operação de soma ou subtração entre outras funções, vamos chamar essa aqui de f e essa aqui de g. A derivada dessa função, como um todo, será eu derivar cada uma separado. Então, nós derivamos cada uma, mantemos o sinal da operação. Dessa forma, nós derivamos toda a função. Então, para mim derivar isso aqui, h de x, eu tenho que derivar cada parte. Então, vamos derivar essa aqui primeiro, onde que eu desço o expoente e tiro 1 do expoente. Então, vai ficar 4 descendo o expoente, que multiplica x a 4 menos 1. Mas, já que estamos separando, aqui nós temos o caso anterior, onde que nós temos uma constante multiplicativa, então vamos mantê-la e derivar o x ao cubo. Ou seja, vai descer o 3 também, então vai ficar 3x elevado a 3 menos 1. Dessa forma, nós temos que a derivada dessa função vai ficar 4x ao cubo. Esse 3 vai multiplicar com esse 3, então vai ficar mais 9x quadrado. Dessa forma, essa aqui é a derivada da nossa função. Já agora, pessoal, nesse caso aqui já é um pouco mais diferente, onde que, de modo geral, nós não temos uma operação de soma entre as funções, onde que essa aqui é uma função e esta aqui é outra função. E a operação principal entre elas é uma operação de multiplicação.
Então, nesse caso aqui, nós iremos utilizar a regra do produto. Ou seja, se minha função é o produto de duas funções, nós temos que a derivada da nossa função como um todo será a seguinte regra. Eu derivo a primeira multiplicado pela segunda, ou seja, derivo a primeira, copio a segunda, mais, aí eu copio a primeira dessa vez, mantenho ela, conservo e multiplico pela derivada da segunda. Então vamos pensar o seguinte, vai ficar h', que é a nossa representação da derivada, a derivada de h será o quê? F de x vezes h de x. A operação principal é a multiplicação, então vamos utilizar essa regra aqui. E, portanto, aplicando a regra, vai ficar o seguinte, a derivada de h de x será a derivada de f de x, ou seja, a derivada dessa função aqui. Então, nós iremos derivar cada parte. A derivada de f de x, que é essa parte aqui, vai ficar como? Menos 3x², mais a derivada de 3x vai ser 3, e a derivada de menos 2 será 0. Então, a gente nem precisa colocar aqui. Então, vai ficar, essa aqui é a derivada de f, aí vezes eu copio a g, ou seja, cosseno de x. Mas, agora eu copio f de x, eu mantenho ela, conservo ela. Então, vai ficar menos x² mais 3x menos 2, que multiplica a derivada de cosseno, que vai ser menos seno de x. Nós podemos até tentar simplificar isso aqui, mas não é o objetivo da nossa aula. O objetivo é só apresentar a regra para vocês. Então, na regrinha, essa aqui é a derivada de f, essa aqui é a g, essa aqui mais, essa aqui é a f conservada e essa aqui é a derivada de g. Eu não comentei anteriormente, mas assim que eu derivei cosseno, que deu menos seno, temos a derivada de seno também, temos a derivada de tangente, temos a derivada de diversas funções. Então, no início desse vídeo, como vocês devem ter visto, eu deixei uma tabela de derivadas. E por fim, nessa aula, nós iremos ver esse tipo de caso aqui, onde que nós temos divisão de duas funções. Então, em cima, nós temos f, vamos dar nomes, e a de baixo, vou chamar de g. Então, nós temos a divisão de duas funções, onde que essa divisão é a operação principal. Então, se é a operação principal, nós iremos utilizar a chamada regra do quociente, onde que nós temos que se a nossa função é a divisão de duas funções, nós temos que a derivada da nossa função como um todo será como? Essa regra aqui, derivada da função de cima vezes copio a de baixo, menos, aí eu mantenho a de cima, conservo, vezes a derivada da de baixo. Tudo isso sobre a função de baixo ao quadrado. Então, essa aqui é a regra do quociente quando eu tenho esse tipo de caso aqui, a divisão de duas funções. Então, pela regra, será a derivada da de cima primeiro. Então, a derivada dessa aqui, se a gente for derivar aplicando as regras que nós aprendemos anteriormente, vai dar 4x menos 1. Aí eu copio a g, que é a de baixo, então vou copiar 3 seno de x, menos, lembrando que é nessa ordem aqui, então menos, aí eu vou copiar a de cima, já que é f de x, 2x² menos x, que multiplica a derivada da de baixo. E a derivada de 3 seno de x é a constante multiplicativa, que eu vou conservar, vezes a derivada de seno, que é cosseno de x. Tudo isso vai estar dividindo pela g de x ao quadrado, ou seja, ficar 3 seno de x ao quadrado. Nós não iremos simplificar ou reduzir essa função aqui, para ter uma resposta mais redondinha, porque eu só queria mostrar para vocês a regra mesmo. Então fiquem atentos às próximas aulas de derivadas, onde que eu irei trazer diversos exercícios para derivarmos, e nisso nós iremos aplicar várias regras dessas que nós aprendemos, assim como outras que irei passar na aula seguinte. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar o like no vídeo aí para dar aquela moral. Então até o próximo exercício.